Vamos falar sobre a tragédia em Vinhedo com o avião da VoiPass. Olá pessoal, infelizmente hoje o Legcast não é uma informação que gostaríamos de estar passando para vocês. Esse acidente, essa tragédia que ocorreu em Vinhedo, interior de São Paulo, com o avião da VoiPass. E qual é o motivo desse nosso bate-papo? Isso aqui é referente às legislações que regulam o assunto aviação civil, tá? Então, o que a gente quer trazer para vocês, a hierarquia legal, como é a legislado, o órgão regulador da aviação civil no Brasil, tá? Então, primeiramente, a gente vai estar falando sobre o LegNet, dentro do sistema o Agile, que é o software de gestão de requisitos legais. E esse software, nós temos algumas legislações. Então, essas legislações são aplicáveis às empresas de aviação. Hoje nós temos clientes tanto voltados com uma atividade com aviões e empresas com atividades com helicópteros. Então, nós temos aí vários clientes nessa área, temos empresas que possuem também a gestão de aeroportos. Então, tudo tem legislação aplicável ao assunto. Então, a gente quer aqui passar para vocês quais seriam esses regulamentos, como o Brasil ele é legislado sobre esse assunto. Então, a principal hierarquia da legislação começa pela lei do Código Brasileiro Aeronáutico, e esse Código Aeronáutico ele traz ali que o Brasil ele ratificou alguns tratados, algumas convenções. Então, são normas internacionais que o Brasil acaba trazendo para a sua realidade e para as empresas que operam no Brasil estarem atendendo e as empresas internacionais também que atuam no mercado brasileiro. Posteriormente, nós temos o órgão regulador, que é a ANAC, e a ANAC ela tem algumas publicações, né? Ela legisla sobre o assunto. Então, nós temos comunicados, decisões, instruções normativas, portarias, resoluções. E essas resoluções acabam aprovando algumas emendas que a gente chama de RBAC, que é Regulamento Brasileiro da Aviação Civil. Então, esses regulamentos são normas muito técnicas e que essas aí as empresas aéreas vão estar sendo obrigadas a seguir, tá? Assim como as legislações que a gente citou. Mas essas são bem técnicas mesmo. Então, vou passar aqui para o Hudson, que é lá da nossa área jurídica, e vai explicar um pouquinho para vocês sobre a lei, sobre o órgão regulador, e aí a gente posteriormente passa para a gente para concluir. Vamos lá, Hudson. Olá, pessoal. Agradecendo aqui mais uma vez a oportunidade, né, de dividir o espaço com o Edson aqui para a gente poder debater um pouquinho sobre esse assunto, né? Infelizmente, hoje, mais uma vez, não numa boa ocasião, né, que startou todo esse problema que a gente está vivenciando aí, né? Mas, assim, como o nosso compromisso é um compromisso técnico, né, como o nosso trabalho é voltado exatamente, né, tanto para o lado bom também, para o lado ruim também, que existe regulação para isso. Então, a gente vem aqui falar um pouquinho sobre essas normas, né, como o Edson passou. Inicialmente, eu acho que o importante falar sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, né, que é a Lei 7565 de 86, é a gente dizer o seguinte: o artigo 1º dessa lei, né, uma lei federal, ele diz o seguinte, que o direito aeronáutico é regulado pelos tratados, como o Edson já falou ali, né, pelos tratados, convenções e atos internacionais de que o Brasil seja parte, ou seja, o Brasil tem que ser signatário desses conteúdos, né, desses tratados, desses tratados, convenções que sejam, né? E como é que isso funciona? Isso, em princípio, nessa esfera internacional, isso ainda não traz efeitos aqui legais para o Brasil, ou seja,
São normas, né? São condições estipuladas que funcionam internacionalmente entre todos os países signatários. Porém, o Brasil, mesmo sendo signatário, ele tem que fazer o processo de internalização dessa norma. Como que ele faz para trazer essa norma para o direito brasileiro, né? Para que isso seja ganhe aquele formato de lei e que isso venha funcionar aqui dentro? Primeiro passo é você fazer parte do tratado, fazer parte da convenção ou do ato internacional que lhe interessa. Segundo passo é você, respeitando a Constituição Federal, que é a nossa maior lei, é você pegar o conteúdo do que é o seu objetivo, trazer isso para o Brasil, obviamente fazer uma análise dentro dos órgãos competentes para que não conflite a nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Você não conflitando a lei maior, isso vai lá para o Congresso Nacional, e aí de lá, depois de todo esse trabalho que eles fazem, exatamente tirando o que não conflita o normativo interno, ou seja, a maior, a Carta Magna, que não conflite a Carta Magna e que não tenha esse propósito, por enquanto, de regra dentro do país, eles emitem um decreto legislativo. O Congresso emitindo o decreto legislativo, aí a gente se pergunta, e vem cá, e o decreto legislativo, ele já tem força de lei, ele já funciona, a gente já tem que cumprir? Porque perceba, era uma norma internacional, agora já virou um decreto legislativo brasileiro. Então, ele não tem força de lei ainda. Por quê? A regra diz o seguinte, após a publicação do decreto legislativo, isso tem que ser submetido ao Executivo, que é a competência do Presidente da República, para que ele venha sancionar exatamente essa norma. Então, para que a gente tenha uma norma dessa internacional internalizada, a gente tem que ter essa tríade. Tem que passar a norma internacional, ela vira um decreto legislativo, depois de todo esse trabalho da Câmara e tal, e depois isso vai exatamente Senado e Câmara, e depois isso vai para a Presidência da República. A Presidência da República o presidente ele vai sancionar ou não pelo decreto executivo. Publicado o decreto executivo, aí você tem a norma internacional já internalizada aqui para o Brasil. Então isso gera regras, isso cria uma série de coisas. Como a gente falou aqui do decreto aeronáutico, né, como do Código Brasileiro de Aeronáutica, ele traz exatamente muito conteúdo que fala sobre aviação, Edson. Ele já está há tempo, né? Isso aqui é uma norma de 86, que exatamente faz uma coleta de tudo que existia até então, regrado por esses países, e que o Brasil, obviamente, sendo signatário, ele traz isso aqui para a nossa gestão legal aqui do Brasil, né? E aí, dentro das suas competências, determinada pela Constituição, depois você tem a criação exatamente de órgãos, o próprio governo com a sua estrutura, ele cria lá um órgão lá que vai regular exatamente uma agência, como a ANAC, que é o caso, né? E a ANAC, por sua vez, ela vai, amparada por tudo isso que a gente está falando aqui, ela vai e emite o seu normativo, que são essas normas que o Edson mencionou, muito bem, e dentre elas aqui, essa RBAC, né, que são os regulamentos brasileiros da aviação civil. Né? Isso é publicado pelo órgão competente, pela própria ANAC, isso é publicado através de resoluções. Então, eles publicam as resoluções e aí no corpo das resoluções você tem os regulamentos, né? Então, Edson, se quiser falar alguma coisa sobre... Né, aí uns exemplos de RBAC, algumas aqui que a gente separou, seria, por exemplo, a RBAC 43, que é manutenção preventiva, reconstrução e alteração de aeronave. RBAC 36, requisitos de ruído para a aeronave. RBAC 60, requisitos para qualificação e uso de dispositivos de treinamento para simulação de voo. RBAC 61, licença, habilitações e certificados para os pilotos. RBAC 91, requisitos gerais de operação para aeronaves civis. RBAC 129, operações de empresas estrangeiras que tenham por objetivo o serviço de transporte aéreo internacional no Brasil. RBAC 175, transporte de artigos perigosos em aeronaves civis. RBAC 117, requisitos para gerenciamento de riscos de fadiga humana. Então, foram exemplos que a gente pegou de algumas RBACs para vocês verificarem como é técnico o assunto. Então, o que a gente quer passar é que a aviação civil, todos sabem no mundo todo,
que um acidente que ocorre em qualquer local do mundo, ele serve como aprendizado para outras companhias, para outros fabricantes de avião, para melhorar cada vez mais o equipamento, ou o procedimento, ou o treinamento, ou a instrução de trabalho. Então, a gente sabe que isso é uma prática da aviação. E no que diz respeito à legislação também. Então, esse acidente da VoiPass vai ser analisado, né? Está sendo já pelo CENIPA, que já é um órgão ligado à aeronáutica, e vai-se ter um relatório meses à frente, e nesse relatório se indica as recomendações ali de melhorias, necessidades que precisam ser adequadas no equipamento, no treinamento e até mesmo na legislação, porque a gente não sabe se de repente falha na legislação por falta de comunicação da empresa, por algum desvio, poderia ser mais rígido, né? Alguma coisa que não tenha sido feita, ou um determinado treinamento, ou então assim, não se sabe, ou o equipamento propriamente dito. Então, isso tudo é analisado e recomendado as melhorias necessárias, né? Então, o que a gente quer passar para vocês é isso, né? Fica aqui nossos sentimentos para as famílias, né, dos passageiros, tripulantes, e gostaríamos de agradecer a oportunidade. Grande abraço.